Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje o tema escolhido para a gente falar é depressão, né? Um assunto que acho que todo mundo passou, todo mundo tem um familiar que passou, todo mundo passou, então acho que é bem afinizado com a gente. E nessa visão espiritual talvez seja isso, né? O espírito teimoso, né? Na questão da depressão, né? E eu me lembro, eu comecei a digitar, eu me lembro que tem um amigo meu que ele sempre chega, né, e com a gente para brincar, e ele sempre diz essa frase, né, te anima a depressão, né, ele chega, né, ele vê que a pessoa está meio para baixo, assim, vê que a pessoa está meio desanimada, chega e dá um chacoalhão, né, te anima a depressão, né, que é mais ou menos isso, né, então é por aí. Então a gente vai ver o que significa, né, isso na nossa literatura, aí, né, no nosso dicionário e tudo mais. Então diz o seguinte: enfraquecimento físico ou moral, desânimo, esgotamento, abatimento. No entanto, a depressão é considerada muito mais profunda, né, do que a tristeza, né? A tristeza é aquele negócio que tu tá, né, hoje eu acordei triste e tudo mais, mas a depressão é um negócio um pouco mais aprofundado, né? Então a palavra depressão vem do latim depressio, deprimere, né? Que significa apertar firmemente, né? Para baixo, né? Então é mais ou menos isso, né? Quando a gente se sente depressivo, né? Se sente apertado por alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? Faz sentido, né? Apertar firmemente, né? Mas o que é se apertar firmemente, né? É exatamente aquilo que tem dentro de ti, né? Que está querendo sair para fora, ser trabalhado, né? Mas ao mesmo tempo a gente não quer. Luta com isso, né? Então a vida simplesmente dá um jeito de apertar esse parafuso que não vai, né? Né? Aquele parafuso que a gente quer, aquele martelo, né, teimoso que não quer ir, a gente dá um jeito de fazer acontecer. Então, dentro da gente acontece isso, né? Aí arrocha, né? Exato, né? É um trabalho, né? De um jeito ou do outro tu vai ter que se fazer, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente olha assim, né? Tem essa questão da sociedade, né? Que parece que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo, né? Às vezes a gente não se conhece, a gente vai ver uma pessoa sorrindo, né? Todo mundo feliz, né? É isso que a sociedade cobra, né? Tanto na rede social quanto na rua, nos nossos familiares. Parece que se tu tá triste, tu não tá bem, tu não é um ser humano, né? Mas ao mesmo tempo a tristeza e a depressão não é um negócio ruim de se ver, é só uma parte do processo, né? Um trabalho de amor, mas feito em outro viés, né? Então a gente vê, né, todo mundo sorrindo, né? Na rede social a gente tem que estar sempre sorrindo, né? Não pode estar triste, porque senão algo está errado, né? Mas é só um processo, né? Então a gente vê, né, observando alguns significados para essa fase, aonde o espírito se encontra, chamada depressão, percebemos que a sua afinidade com o seu habitat natural, né, que seria a terra, tem muita ligação, né? Pois quando se encontra esse ser enraizado em seus pensamentos teimosos de não aceitação da vida e as suas vicissitudes, a força motora, que é Maya, né, no caso ilusório, o planeta suga o corpo para dentro, para baixo, né, como um imã, né? Então tem tudo a ver, né? Se a gente começar a parar para pensar, né? Pô, isso aqui é como se fosse um imã onde a gente está morando e a gente está inércia, né? Naquele negócio para baixo, né? Por isso que a gente está aqui, né? Tanto é que o exemplo é esse, né? Não tem para onde ir a não ser para baixo, né? Então a gente vai para baixo, essa é a depressão, né? Que todo mundo se sente. E aí, ao decorrer do processo, muitas perguntas e questionamentos começam a ser levantados no nosso interior, né? No caso, né? Quando a gente está com esse processo de não aceitação, de trabalhar o que a vida proporciona, ou não entender aquilo que a gente tem como exercer ali no processo, vem essas perguntas que todo mundo, né, se faz, né? O que eu fiz para merecer isso, né? Nada dá certo, né? A minha vida é uma merda, não mereço isso, sou feio, Deus não existe. A gente chega no extremo, né? Porque a gente se enraiza tanto, né? Nesse casulo se fecha e não tem mais o que fazer, né? Para te sair disso tem que ser algo um choque, né?
E esse choque faz parte da depressão. Então a gente se sente assim, né? Todo mundo já se sentiu assim? Ou só eu que me senti alguma vez assim? Ninguém? Ah tá, achei que era só eu. Né? Todo mundo, né, se sente às vezes um pouco abatido, né? Se sente injustiçado, né? Começa a se perguntar, né, o que eu fiz, né, para merecer isso, né? Se sente uma criança, né, que nem aquela criança berrenta que tu vê nas escolas ou por aí, que se fecha num cantinho, tu não sabe o que aconteceu, mas interiormente a gente tem essa criança, né, que a gente não sabe lidar com ela. Começa a afastar ela, né, porque para o mundo a gente tem que ser adulto, né? E eu acho que levar a vida com essa questão que a criança tem, que está toda hora brincando, não quer saber, não quer guardar para ela só quer viver, né? Ela quer viver o agora. Então é mais ou menos assim que a gente se sente na depressão, né? Que é um caso, no Brasil a depressão é um caso gigantesco. Se vocês olharem em pesquisas e tudo mais, o Brasil tem muito isso, né? A gente não tem esses problemas, quer dizer, agora que está passando por uns cataclismos aí, né, de queimação e terremoto, não existe aqui, né, mas é mental, né, o nosso trabalho aqui, né. E aí vem aquela pergunta, né, e agora, né, quem que vai me tirar disso? Quem que vai me defender, né? Ele não vai estar lá, né? Ele não vai estar lá para socorrer a gente, né? Ele não vai botar atrás do armário, né? Ou sair pela janela. É difícil, né? Mas é engraçado. Então a gente vai ver pela medicina, né? Da terra, como, né, os nossos irmãos que trabalham aqui, eles chamam, né, a medicina da terra, né? Como dizem os espíritos que trabalham nessa área, há uma busca gigantesca, né, por essa solução, né, para a cura da depressão, né. A gente chega muito, aqui a gente vê muito isso, né, que chega muita gente querendo a cura instantânea, né, aquele negócio, aquele processo de tá aqui a pílula, né, toma isso que vai te fazer isso, mas no final das contas aquilo ali vai só enganar a pessoa e para desviar do foco, né, que a pessoa tem que ter. Passa de lugar em lugar ouvindo as mesmas palavras, né? Tome isso, tome aquilo, na busca incansável encontra alguns artifícios que mascaram, né, o que realmente está por vir, né? Nessa fase, até, né, a gente volta lá para os falsos sorrisos são dados, né? Mas uma hora, né, a máscara vai ter que sair, né? Uma hora a gente não vai conseguir estar todo o tempo com ela, uma hora a gente vai esquecer ela que nem a gente esquece uma chave. Vai esquecer e vai ter que vir à toa isso para ser trabalhado. A gente não compreende, né, os desígnios da vida em sua totalidade e a sua plenitude. E quando a realidade não é moldada nos nossos caprichos, a gente acha que tudo está errado e que a criação foi apenas um acaso, né? Deve ter sido, né? Daí vem essa palavra, né? Eu sei, né? É muito isso, né? Quando a gente vai buscar essa autoajuda para sair de alguma coisa, mesmo que alguém fale alguma palavra, alguma coisa, sempre vem alguém e diz assim, na nossa cabeça, né? Não, tá falando, mas eu sei, eu sei, né? Como se fosse uma barreira que é botada na frente, né? Eu sei. Se eu soubesse tanto, não estaria, né, nesse estado que a gente se encontra. E aí essa frase nos mostra o quanto perdido ainda a gente está, né? Envaidecido, né? O quando daí vem toda essa questão, né? Tudo aquilo que a gente achava, né? O quanto tudo aquilo que eu achava saber não adianta de nada nesses momentos, né? Não vai adiantar tudo ter sido isso, ter sido aquilo, ter vivido com isso, ter uma experiência disso, daquilo, porque não vai adiantar nada. Porque é tudo para fora essa visão, né? Dentro não sabe, a gente não sabe de nada do que está aqui dentro, né? A gente tem muito esse costume de saber de tudo para fora, né? Tudo para fora a gente sabe, né? Mas agora dentro de si a gente não sabe o mínimo, né? Um pouquinho que for, eu acho que é muito, né?
Aí um choro constante e tristeza profunda se encontra sem amor próprio, né? Que eu acho que é falta de amor próprio também, né? E daí a gente vai ver aqui no capítulo 2 do Bhagavad Gita a verdadeira natureza do espírito, né? Krishna, né? Cheio de amor e piedade e compaixão, disse a Arjuna, né? Vendo sua pungente tristeza e as suas lágrimas em seus olhos, né? De onde vem, ó Arjuna, essa pusilanimidade, né? Que significa a fraqueza, o desânimo, né? Quando a gente está nesse estado depressivo, está desanimado, para baixo, não quer fazer nada, não quer se mexer, não quer nem comer, né? Chega a esse estado de não querer nem se alimentar. Esta fraqueza indigna de um homem faz-te infeliz, né? Pois te fecha as portas do céu. O ser que está cheio de medo e dúvidas afasta-se por si mesmo do céu, da bem-aventurança que é a própria alma, que conhece a verdade, né? Então a alma ela já sabe, nosso espírito já sabe disso, né? Que é preciso tu estar ali para tu poder se desenvolver, né? Então, ou seja, um estado deprimente que a gente vê, né? É preciso estar ali, mas nesse olho fechado que a gente tem, né? Que a gente enxerga só as pequenininhas coisas que a gente quer, não consegue, né? Enxergar, né? A grandeza disso, que é um baita trabalho para quem está passando por essa questão da depressão, né? Poder se enxergar com uma oportunidade muito grande, né? De poder se trabalhar e se conhecer. Então, essa grande teimosia que adquirimos desde nosso nascimento, reparamos que o choro, né? Que quando a criança nasce, né? Visto pela ciência, é uma forma de abrir os pulmões, né? Para poder entrar oxigênio. O oxigênio tem toda aquela, né? Aquela questão. E já ouvimos a frase, né? Teimoso desde nascença, né? Então é mais ou menos por aí, né? Teimoso desde que nasceu, né? E é verídico. É engraçado, né? Mas voltando ao caso depressivo, percebemos que essa teimosia espiritual uma hora terá de ser quebrada, né? E é dito que a maneira mais fácil de fazer com que isso aconteça é dobrando-se como um humilde servo sem questionamento obedece o seu mestre, né? Então aquele servo que a gente vê muito por aí, ele sempre está fazendo o seu trabalho e sem questionar, sem murmurar, ele compreende um pouco daquilo que ele está fazendo, né? Daí então aquele que não se dobrar irá sucumbir, pois o orgulho por orgulho por vaidade, soberba e o mais puro ovo choco que nós mesmos criamos, né? O egoísmo individualista, né? Então é mais ou menos o ovo choco que a gente vai criando nesse egoísmo, né? Interior, né? A gente vai criando aqui dentro ele, achando que uma hora ele vai se tornar alguma coisa, mas ele quebra e a casca não tem nada dentro, né? É só um monte de informação que não vingou, né? Aquela semente que a gente planta e vê que não funcionou, né? Então a gente vai ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Em causas atuais das aflições, página 73, né? A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmos, né? Quem que a gente vai culpar, né? Deus, o vizinho, a mãe, o filho, porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe, porque isso, porque o emprego. A gente está sempre querendo achar um culpado, né? O ser é assim, num grande número de casos, né? O artífice dos seus próprios infortúnios. Mas em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, né? Então, foi falta de sorte tu ter nascido assim. Foi falta de sorte tu ter feito isso. Foi falta de sorte porque tu perdeu o emprego, né? A providência, né? A chance desfavorável, sua má estrela está na sua incúria, né? A falta de iniciativa. Os males dessa natureza formam seguramente notável contingente nas suas vicissitudes da vida, né? O ser evitará, quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto para seu aprimoramento intelectual, né?
ficando em seu casco, nada lhe atinge, né? Falsa ilusão, a não ser você mesmo, destruindo a si mesmo, né? E pode durar quantas encarnações merecer, né? A frase do Estrela da Manhã, né? Não temos nada para fazer e podemos ver você sofrer a encarnação inteira, né? Então isso a gente ouve bastante, né? Essa questão espiritual, né? Tu pode ir para Miami, tu pode ir para a praia, morar, tu pode fugir, mas a gente está aqui sentado só te observando, né? A escolha é tua, se tu vai querer sofrer ou se tu vai querer encarar isso aí, né? Então uma hora vai ter que vir. E nesse caso a depressão eu acho que é muito acúmulo disso, né? Desses sofrimentos, né? Então perde aqui, perde ali, perde ali, perde aqui, não consegue ganhar, né? E aí fica aquele negócio guardado que uma hora faz essa força motora, né? Que é te puxar para baixo. As diversas formas de depressão têm o mesmo intuito, né? Fazer você sofrer. Caso tenha lucidez para amar suas vicissitudes, não precisaria estar passando pela prova. Então é essa questão, né? Se eu sei que isso aqui é um sofrimento, eu posso adiantar isso, né? Para quando aquilo chegar, eu já está trabalhado. Então é mais ou menos como uma mola, né? Tu vai diminuir o impacto daquilo ali, né? Tu sabe que tu vai passar pelas situações da vida, mas eu sei estar maduro o suficiente para poder compreender o que aquilo vai te trazer, né? Pois é ali que aprende o quão necessário que precisou passar por todos aqueles turbilhões de sentimentos, né? Para poder desenvolver o amor. E aí a gente volta na falta de amor que a gente se dá, né? A falta de amor nos faz passar por tudo isso, né? A contrariedade com a vida, com aquilo que se aparece em seu caminho, é de extrema escolha sua o que irá fazer. Estamos acostumados a ver problemas e defeitos em tudo e em todos, e nos apegamos em várias situações que nos trazem essa contrariedade. Mas quando acontece algo de diferente no nosso cotidiano que jamais esperaremos, seja um bom dia ou qualquer coisa simples que aconteça na nossa mente, não reconhece esse aspecto e passa como uma folha ao vento, né? Então, ou seja, a mente ela se apega no caso na coisa negativa da vida, né? Tu acordou o dia inteiro, né? Tu acordou bem e tudo mais, daí sei lá, no meio da manhã alguma coisa aconteceu contigo que tu, nossa, mas que dia é esse? Que loucura, não sei o que, isso aqui. A tua mente fica presa naquele sentimento, naquela coisinha que não teve significado nenhum. Foi só para te tirar do teu equilíbrio, né? Mental. Mas, se chegar alguém e dizer, bom dia, tudo bem, tal, tudo bem, qualquer lugar, seja um vizinho na rua ou em casa, a gente não dá bola para isso. A gente não valoriza esses pequenos atos que fazem com que a gente possa ter um dia um pouco mais leve, né? E é engraçado isso, né? Vocês não se percebem assim também? Né? A gente está no dia, na semana, a gente pode ter acontecido uma coisa na segunda-feira, mas na sexta-feira ainda a gente está pensando naquilo, né? Eu consegue dizer, cara, já foi, é segunda-feira, agora é sexta-feira, é hoje, né, cara? Não é mais segunda-feira. Então, no aspecto depressivo, tudo aquilo que a mente julga negativo em sua vida, ela vai guardar como um arquivo não processado. Então é mais ou menos aquilo, né? Bom, tomei um choque hoje, né? Minha mente não assimilou isso porque eu não ganhei nessa situação. Então ela vai guardar, né? Como se fosse um computador. Pois ela, como o HD interno, vai arquivando situações para que um dia ela possa usar como uma ferramenta para o adiantamento e aprendizado, né? Isso é uma visão mais ou menos espiritual, né? A gente vê essa situação do dia a dia, mas a gente não entende, só vai indo, vai guardando. Um dia ela irá ter que fazer a limpeza, e tudo aquilo que estava guardado irá aparecer em forma de sentimentos múltiplos, ou às vezes em um só, podemos dizer a depressão, para o processamento, né? Então é bem
engraçado, né, poder perceber isso, porque quanto mais coisa guardada, mais vai ter que trabalhar. Então é esse processo. Como veículo da mente, o corpo também faz parte do processo. Então começa a aparecer dores aqui, dores ali, desgaste físico, estresse e um conjunto de fatores onde aquilo que não foi compreendido por ela possa sair para que novas situações possam ser inseridas em seu HD, né, na sua mente. Então é mais ou menos isso, né? Limpa a mente, vem um novo processo, vem um novo, como é que a gente pode dizer? Um novo software, né? Que vem para trabalhar, né? É tudo novo, a todo momento está sendo um negócio novo, né? E é muito verídico isso, né? A gente vê, hoje em dia, muita coisa nova vindo e não consegue entender, né? Gerando assim uma infinidade de situações para que aqueles arquivos, né? Então aquelas provas possam ser passadas. E assim sucessivamente, né? Recebe uma informação, tenta entender, tenta trabalhar, não conseguiu, guarda. Recebe outra informação, começa a entender, não entende também, guarda. Recebe uma informação, quando vê, trabalhou um pouquinho ali, mas assim mesmo ainda não foi 100%, guarda também. E assim vai indo. Vocês estão entendendo aí? Tá tudo certo? Vai. No livro, né, da casa, né, Conversas Espiritualistas, né, a gente vê o caso da depressão. Daí tem uma pergunta, né, qual o real motivo da depressão, né, que é perguntado, né, e a resposta, né, do Estrela da Manhã: o espírito não concorda com a sua encarnação, queria que fosse diferente. Às vezes pode até ser uma encarnação compulsória, com desafetos do passado, né, o karma, mas isso acontece em todas as famílias, né. Então a gente já ouviu, né, que a nossa família é o nosso maior karma, né, onde a gente tem que trabalhar, né, a gente veio como pai, como mãe, como filho, como tio, como irmão, como isso, como aquilo, para trabalhar, né. Esse círculo ele vem de uma forma que a gente está ali de um jeito do outro, vai ter que amar, né. Daí tem a frase do pai Joaquim de Holanda, né? Não existe a doença depressão, né? Pois cada deprimido tem uma depressão diferente. Então não é visto como uma doença, né? A depressão é só uma fase, né? É só uma fase onde o ser que está passando por isso passa e um momento ele vai ter que sair. Quando? A gente não sabe. No momento que ele compreender essa situação, vai ser o momento de saída dele. Então, cada uma tem que ser tratada diferente, individualmente, né? Então é aquilo lá, né? O que serve para mim não serve para ti, o que serve para ti não serve para mim, e assim vai indo, né? Cada um tem aquilo que merece e que seja daquele jeito, né? Então é um estado de tristeza profundo para o ser que ele vai ter que vencer sem causa aparente para os outros. O que cura, daí tem a pergunta, né? O que cura a tristeza? Alegria e felicidade. Posso contribuir? Com certeza, meu querido. Minha mãe passou por depressão há muito tempo, né? Daí eu pedi sobre ela para o mentor e a resposta é meio genérica, serve para todo mundo, né? Ele disse que a depressão é uma contrariedade extremada. Quando ele se contraria com uma coisa e queria que fosse diferente, ela está num nível assim razoável, talvez se estenda por uma semana ou duas. E já a depressão é uma contrariedade extremada, então é aquela tempestade em copo d'água, é aumentada ao máximo. No caso dela, como cada um tem uma depressão, ele disse assim, ela culpa teu pai, né? E ela sempre me criou assim, vendo ele como um vilão da história. Daí, depois de um tempo, eu tive uns momentos com meu pai e eu vi que ela terceirizava o problema para ele. Na verdade, ela não aceitava como ele era. Meu mentor disse, é só ela amar ele como ele é, sem querer mudar uma vírgula, que ela se cura. Então ela queria mudar ele aos seus bel prazer,
mas como a espiritualidade diz que o outro já vem oposto a nós para ver se a gente vai se contrariar ou amar, e ela optou pelo não amar, né? Pelo não amar. Só que dela sofria. Daí às vezes ela tinha ataques, eu disse, faz uma tabelinha no caderno, senão é dia que tu briga com ele, né? Porque tinha momentos que ela estava melhor, né? E do nada entrava numa crise. O que desencadeou? Já que ele era o problema, né? Se não foi dias que ela brigou com ele. Mas resumindo, tu conseguir aceitar a vida que tu tem, amar, da forma que tu der, né? Tu já estaria meio que se curando, porque é uma contrariedade à vida que tu tem. Tu queria que fosse diferente, tu acha que é injustiçado, é bem isso aí que tu falou. Então a causa da depressão é talvez achar o que tu mais detesta, tu queria que fosse diferente. Daí eles dizem que o mundo não vai mudar, o outro não vai mudar tudo que tu quer. Então tudo tinha que ser trabalhado para começar a aceitar, amar aquilo como é, daqui a pouco começa a sair do buraco, né? Sim. Mas ela botava a culpa nele, eu segui ela, e depois de anos eu fui ver que ele não era aquele monstro. Mas era aquilo que ela criou. Ela criou um monstro na mente dela. E daí ela sofria por não conseguir. E ele quieto assumia a culpa. E aí, assim, ó, a explicação também que eu ouvi também por ter passado por uma depressão, e aí tem uma lógica contribuindo com o que tu falou. O problema da depressão é a não aceitação do passado. Sim. E pior que é batata. Passou, tu queria que fosse diferente e é aquilo ali, né? Geralmente é a depressão. E aí a ansiedade, que também são duas que... São duas irmãs quase gêmeas. São quase gêmeas, né? Mas completamente diferente. A ansiedade é a preocupação com o que vai vir, Tá o vindo. futuro. Sim. Também. Então, se a gente tiver um controle, começar a ter um controle em relação ao que passou, eu não vou conseguir mudar e eu vou ter que aceitar, a depressão, tu consegue levar ela de uma forma diferente. E a ansiedade da mesma forma. No momento que a gente tem consciência que não adianta me preocupar com o futuro, que aquilo ali só vai me trazer malefícios, a gente consegue ter um certo controle. E aí comecei a parar com o remédio. Não estou tomando mais e aqui diz que não tá. E deu um presente também. Né? Daí aceitar o presente que se tem. Aceitar o futuro, né? Que eu não vou poder fazer nada e não vou mudar o que já passou. E viver bem o E presente. viver bem, eu tenho que viver o presente. Eu hoje, eu Só tem agora, né? Eu só tenho agora. Não sabe como é que vai sair daqui. E o ser humano não sabe viver assim. Ou ele se apega no passado, ou ele se apega com a preocupação no futuro. Daí fica sempre nesse devaneio, né? É bem isso aí mesmo. E aí as pessoas não sabem ter uma gratidão pelo momento que tu está tendo, né? Se tu está aprendendo, ou se tu está passando por alguma perda que, né, que tu tem que passar. Cabeça da gente é um... Eu acho que o trabalho que tem que ser desenvolvido é esse, né? Mesmo na depressão, na tristeza, ali nessa situação que a gente não quer passar, ser grato por isso, né? Sim. Porque a gente vê por esse viés, ao contrário, é uma oportunidade que a gente está tendo para poder desenvolver o amor, né? Com certeza. Só que demora, né, Pra cair a ficha. quando tu tá naquele momento ali, né, tomou o choque, né, tomou o... Tu não quer nada. Tu não quer isso, né, tu não quer, o cara quer, tipo, pai, o que é isso, né, pra quê? Daí vem aquelas perguntas, né, por que eu? E aí quando a vida também não tem nada de problema, nem dificuldade, as pessoas também ficam chateadas, porque a vida é estagnada, né, não tem nada novo. Mas isso aqui é programado pra ser afinizado com o problema, ela quer problema. Que momento que tá muito calmo, tá sem graça. Porque tu pode estar na praia, tu pode estar numa ilha deserta, tomando água de coco a vida inteira lá. Tu não vai ficar sozinho, tu vai ficar em agonia, porque tu tem problema para trabalhar, né? É o cara que do náufrago. Do náufrago. Então, exemplo. Até o Wilson ele jogou fora. Depois achou problema, né? E o Wilson, né? Mas é bem por aí mesmo. E o que cura a tristeza, né? Isso que a gente estava falando, é alegria e felicidade, né? Quando essas vicissitudes vêm,
é a alegria e felicidade, né? Pô, eu tô mal, eu tô ruim, mas é isso aí que eu tenho pra hoje, né? Nem todo dia tem sol, nem todo dia a gente, sei lá, tá bem, né? Cada dia o cara vai acordar de um jeito e é isso aí, não tem problema nenhum, né? É uma função, talvez, do coletivo, tu conseguir ajudar uma pessoa que está deprimida, né? Porque na mente da pessoa que está deprimida tende sempre a se jogar para baixo, né? Pra baixo. Então é difícil tu atingir uma consciência para conseguir sair daquilo se tu tá cada vez te jogando para baixo, né? Porque a depressão ela pode ser desencadeada por diversos motivos. Ou é algum problema do passado, ou é algum trauma, tu, sei lá, perdeu um ente querido e aí tu começa a te botar para baixo. Ou... Mas geralmente, se tu for ver, é relacionado ao passado, que tu queria que fosse diferente. São várias, não são várias É formas, que nem o pai aquele diz. caso, né, que diz, né, cada um é trabalhado. Cada um é trabalhado de Específico, um né? jeito. Então, eu acho que o interessante seria quem está ao redor da natureza, porque no mundo que a gente vive, parece que a gente vive sempre sob julgamento. Então, é sempre muito mais fácil a gente apontar o dedo do que tentar entender o que a pessoa passa, porque às vezes não é fácil. Uma pessoa que conseguiu sair da depressão, talvez tem outra pessoa que precisa passar por aquilo pelo resto da vida. Então, o que a gente tem que tentar fazer é tentar entender por que ela está naquilo e acolher para que a pessoa por si saia. Não é a gente tentar intervir. Eu vejo isso com a minha mãe, que ela sofre de depressão e ela tem picos, né? Tem vezes que ela passa muito tempo muito bem, não está nem aí para nada, e tem vezes que bate aquilo de se jogar para baixo, e você vê que a pessoa começa a sentir negatividade em tudo, sempre vê a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Sempre vê meio vazio. Aí, por exemplo, hoje eu comprei um pé de caqui para plantar em casa, né? Aí plantei, ela olhou lá, ao invés de olhar o caqui e falar, nossa, que legal, vai dar frutos, vai dar pra gente comer. Não, ela enxergou que quando a árvore crescesse, ela ia fazer sujeira com as folhas caindo no chão. Já foi lá pro fruto, Entende? né? Já vai lá pra frente pra achar o problema que talvez da árvore. Aí, talvez em algum outro momento da minha vida, eu teria xingado, falado, não, tu tá louca, quem quer saber, eu só quero colher fruto. E eu falei, não, mas tudo bem, pra mim vai ser bom se cair no chão, porque eu gosto de me distrair juntando a folha. Então foi o gatilho que eu achei para ela se acalmar. Então ela parou para pensar e falou, tudo bem. Tu entende? Mas eu acho que é diferente para cada um, que nem o pai Joaquim fala. A gente não... Eu acho que é muito difícil a gente tentar conseguir achar o problema e pretensão de querer resolver o problema de alguém. Do outro. Eu acho que o caso é a gente tentar acolher a pessoa, tentar de repente mostrar caminhos para a pessoa que talvez dêem certo, mas a pessoa por si vai ou não sair da depressão. Porque se ela tiver que passar por aquilo, se aquilo for o karma dela, está justo e perfeito. Não tem que julgar a depressão como algo ruim. Cada um tem que passar por tal experiência, porque o espírito precisa passar por aquela experiência. A gente olhando para o deprimido e achando que ele está ruim, talvez a gente esteja se colocando no lugar de Deus apontando